você sabe, nós estamos caminhando numa série baseada no livro de Provérbios, e nós estamos trabalhando sobre um tema geral, Filho meu, cuidado. Filho meu, cuidado. Tem sido especial, nós já estamos agora no nosso 6º encontro. Então você vai lembrar, nós já trabalhamos alguns temas dentro dessa temática geral. Filho meu, cuidado com a ganância. Filho meu, cuidado com a ignorância e cuidado com a arrogância. Já tratamos todos esses temas. E também já tratamos, filho meu, cuidado com a indiferença e com a negligência. E hoje, no nosso 6º encontro, teremos um tema especial que nós queremos desenvolver com você, segundo a graça de Deus sobre nós nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 5. Convido você para olharmos esse texto da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 5, do verso 1 até o versículo de número 23. E depois vamos olhar alguns versículos do capítulo 6 também. Mas leremos o capítulo 5 de Provérbios, do 1 ao 23. Convido você para abrir aí a sua Bíblia, de repente acessar o seu aplicativo de celular. Se você não puder, você acompanha atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Provérbios capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atende à minha sabedoria, e à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, e agudo como espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera na vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não os sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrens a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas do final de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Verso 15. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa ocasião, meus amados irmãos. Provérbios capítulo 5, do verso 1 ao verso 23. E também haveremos de usar Provérbios 6, do 20 ao 35. E o tema da nossa reflexão nessa noite é: filho meu, cuidado com a infidelidade. Filho meu, cuidado com a infidelidade. É interessante, você pode observar na leitura desse capítulo 5 de Provérbios, que a palavra baseada na qual nós estamos colocando o tema da nossa reflexão, ela não aparece, a palavra infidelidade não aparece.
Pelo contrário, aparece a palavra disciplina 2 vezes e ela vai aparecer mais uma vez no capítulo 6, no trecho que nós vamos usar. A palavra disciplina. Então, o contrário de disciplina é indisciplina. Indisciplina. E talvez poderíamos usar, né, filho meu, cuidado com a indisciplina. Mas para ficar mais claro, para ficar mais fácil de entender e de aplicar, nós vamos usar a palavra infidelidade. Porque a indisciplina, a qual o sábio de Provérbios se refere aqui, é a indisciplina na dimensão sexual. Né? É na dimensão sexual. Fala da lascívia, fala daquele desejo sexual descontrolado, sem normas, sem regras, né? Vale tudo. Né? Então é prazer a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer hora e com qualquer pessoa. Tá certo? Então é nesse sentido que a palavra indisciplina é usada aqui e que nós estamos usando no lugar dela a palavra infidelidade. Cuidado, filho meu, cuidado com a infidelidade. Porque essa infidelidade diz respeito à dimensão sexual da vida de alguém. E diz respeito à lascívia, esse desejo descontrolado. E também que vai desembocar no adultério. É alguém que se envolve com uma pessoa casada. Né? É alguém que é casado e que rompe o seu vínculo de compromisso e de fidelidade com o seu cônjuge, se envolvendo com outra pessoa. Então, essa palavra mostra para nós que a infidelidade se refere à dimensão sexual por conta da lascívia e vai desembocar em adultério e, consequentemente, em tragédia conjugal. Em tragédia, em dor, em sofrimento, em desgraça numa relação conjugal. Sendo uma das partes casada ou não, sendo a outra casada. Então, esse é o ponto. Filho meu, cuidado com essa indisciplina na sua vida sexual. Ou, para ficar mais fácil da gente trabalhar, filho meu, cuidado com a infidelidade. Então aqui, amados, nesse texto nós vamos destacar 3 aspectos muito importantes essa noite. Primeiro é a advertência contra a infidelidade. Depois nós vamos trabalhar sobre as consequências da infidelidade que leva ao adultério. Né? E por fim, nós vamos trabalhar a prevenção em relação à infidelidade. Então, nós vamos tratar desses 3 pontos, permitindo Deus com a sua graça, né? Uma advertência contra a infidelidade, as consequências dessa infidelidade, conforme o texto de Provérbios, e a prevenção contra a infidelidade. Nós começamos falando da advertência que o sábio de Provérbios traz em relação à infidelidade. O texto começa do verso 1 até o versículo 6, tratando dessa questão, né, da advertência que o sábio de Provérbios faz em relação à infidelidade. Ele começa com essas palavras: filho meu, atenta à minha sabedoria e à minha inteligência inclina os teus ouvidos. Aí ele diz algo muito importante, a partir do verso 2, para conservares a discrição e os teus lábios guardarem conhecimento. A partir do 3 começa a advertência propriamente dita. Ele vai dar uma advertência contra a infidelidade em 2 dimensões muito importantes. Ele vai falar contra a tentação à infidelidade e também contra o engano da infidelidade. Ele vai mostrar para a gente essas 2 dimensões em relação à infidelidade. Ele vai alertar o filho meu, né, que pode ser um filho ou pode ser um discípulo. Né? Aqui é um sábio, que pode ser um pai ou um mestre, advertindo um discípulo ou um filho, dizendo: olha, cuidado com a infidelidade, com a tentação à infidelidade, e cuidado com o engano da infidelidade. Olha só que interessante, o verso 3 vai falar da tentação à infidelidade. Ele vai dizer: porque os lábios da mulher adúltera. Então a figura central aqui, em torno da qual envolve esse cenário de infidelidade conjugal, envolvendo o ato sexual, é a mulher adúltera. Essa figura é usada como mulher adúltera. Hoje, obviamente, não é apenas a mulher, pode ser um homem também, não é? Mas no tempo do sábio de Provérbios foi usada a figura da mulher. Então ele diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, né? E as suas palavras são suaves como o azeite. Olha a tentação. Então ele adverte contra a tentação à infidelidade, né? A infidelidade conjugal,
ou ao dar vazão à lascívia e se envolver como uma pessoa casada, no caso esta mulher, que ele chama de mulher adúltera. Ele diz: cuidado com a tentação, porque a aparência é, os seus lábios destilam favo de mel, né? E as suas palavras são suaves como um azeite. Fala de doce, de algo doce e de algo suave, ou seja, prazer, né? Esta mulher, que é um motivo de tentação, que é um alvo da minha cobiça ou da minha tentação, da tentação que me envolve, ela é para mim um objeto de profundo prazer, porque os seus lábios destilam favo, como se fosse favo de mel, e as suas palavras entram em mim com uma suavidade, né, que me envolve. Então o sábio diz: filho meu, cuidado com a tentação. E cuidado não só com a tentação à infidelidade, mas também cuidado com o engano da infidelidade. Porque ela apresenta uma aparência de algo cheio de prazer e de vantagem. Mas na verdade o que ela traz consigo não é isso. O texto vai dar o contraponto. O versículo 4 diz: mas, olha a conjunção adversativa, mas o fim é amargoso como o absinto e agudo como a espada de dois gumes. Tem um engano sutil nesta tentação, né? Você tome cuidado com a tentação à infidelidade, porque ela carrega um engano sutil a você se envolver nessa infidelidade, certo? Aquilo que parece mel, na verdade, vai ser no final absinto, vai ser algo amargo na sua boca. Ao invés de dar-lhe o mel que promete, vai ser o amargo do absinto que você vai experimentar. E ao invés da suavidade do azeite, você vai experimentar a agudeza de uma espada de dois gumes transpassando você. Ele diz: mas o fim será como o absinto e agudo como uma espada de dois gumes. Olha só a advertência que ele faz contra a infidelidade, contra a lascívia, contra o envolvimento numa situação de adultério. Ele diz: cuidado, né? Cuidado com a tentação adultério, cuidado com o engano do adultério, porque ele promete uma coisa e entrega outra. Promete mel e azeite, mas vai entregar para você absinto e espada aguda transpassando você, né? Promete prazer e vai te entregar dor e tragédia. Cuidado. E ele acrescenta mais, ele diz no verso 5, os passos dessa mulher que ele chama de adúltera, que pode ser um homem, no nosso caso, nos nossos dias também, né, desce para a morte. E os seus passos conduzem ao inferno, que aqui no caso pode ser traduzido por sepultura. Ou seja, aquilo que parece uma situação de profundo prazer, vai ser algo de dor e de morte, de desgraça para a sua vida. E ele termina dizendo no verso 6, essa mulher, não pondera com a vereda da vida, anda errante nos caminhos e não sabe. Ela está completamente iludida nesse caminho que parece um caminho de prazer, de satisfação, de vantagem. Não sabe que está caminhando para a morte, para a sepultura, né, na dimensão relacional, existencial, espiritual, ainda que não física, literalmente, mas está semeando morte nas relações da sua vida. Seja na relação conjugal, com a pessoa com quem ela é casada, né, ou com quem ele é casado. Então, está semeando morte, está semeando sepultura, e está indo num caminho que não pondera, ela não considera os passos que está dando, o caminho que está trilhando, as decisões que está tomando, e ela vai te levar para a morte, para a sepultura, para a desgraça, né? E não sabe, está indo como um cego em direção ao abismo, sem saber que está indo para a morte, para a sepultura, e vai cair num precipício e não sabe. Está iludido, está completamente entorpecido pelo seu pecado. Então, esse é o primeiro aspecto que o sábio de Provérbios chama a nossa atenção. No nosso tema, filho meu, cuidado com a infidelidade. Cuidado com a tentação à infidelidade. Cuidado com o engano da infidelidade. Ela promete prazer e te entrega dor. Ela promete para você vantagem e te entrega morte. Talvez a ilustração que poderia elucidar bem para a gente esse cenário descrito aqui do verso 1 ao verso 6 é uma isca em um anzol, né? É exatamente uma isca no anzol. O peixe fica tão fascinado com aquela isca e ele vai, né, com toda a sua força, com todo o seu
o seu ímpeto para abocanhar aquela isca, e ele não sabe que ao morder a isca, na verdade, ele acabou de morder um anzol. Ele será fisgado e ele não vai conseguir sair, ele caminha para a morte a partir daquele momento. É exatamente isso que está acontecendo aqui, né? A infidelidade, a tentação à infidelidade, é isso, promete algo e te entrega outra coisa, né? Ela vem disfarçada de algo maravilhoso, de prazer, de vantagem, né? De satisfação, e vai te entregar algo doloroso, né? Destrutivo e algo mortal para a sua relação como pessoa e também para a sua existência e sobretudo para a sua relação com Deus. Então, em primeiro lugar, a advertência contra a infidelidade. Olha, se nós recebemos uma advertência, nós devemos acolher, porque Deus adverte a quem Ele ama. E a palavra diz que Deus adverte, até corrige o filho a quem Ele quer bem. Então, é muito especial sabermos que Deus traz uma palavra de advertência para nós. Quando Deus nos adverte, quando Deus nos confronta, quando Deus nos corrige, quando Deus coloca-nos nessa posição que para nós é desconfortável, quando Ele nos dá uma palavra que não nos é agradável como essa: filho meu, cuidado com a tentação à infidelidade, filho meu, cuidado com o engano da infidelidade, é porque o Senhor nos ama, é porque Ele nos quer bem, e nós precisamos acolher a advertência que vem do Senhor, como algo que revela o seu amor, que revela o seu carinho e o seu cuidado conosco. Então nós precisamos acolher, e a palavra do Senhor diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Você vai dizer: isso não tem nada a ver comigo, graças a Deus eu estou bem no meu relacionamento conjugal, eu estou sendo fiel com a minha esposa, eu estou sendo fiel com o meu esposo, ou eu mesmo sendo solteiro, não me envolvo com nenhum tipo de relação desse tipo. Graças a Deus, é assim que tem que ser, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Deus nos adverte, é porque Ele sabe que nós precisamos de advertência. Ele sabe que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele sabe o quanto nós precisamos ser sempre lembrados desse perigo que ronda as nossas vidas. E por isso, a palavra de Deus lá, o apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você não caiu, louvado seja o nome do Senhor, então continue de pé. E para você continuar de pé, cuide para que você não caia. Acolha a advertência da palavra do Senhor. Não brinca com a tentação à infidelidade. Não se iluda com o engano à infidelidade. Porque promete uma coisa e entrega outra. Promete algo que parece ser maravilhoso e entrega para você algo desastroso, doloroso e totalmente ruim para a sua vida e para a sua relação com o seu cônjuge e para a sua relação com Deus. Talvez a pessoa que ilustre isso muito bem para nós é José do Egito, aquele que nós estudamos nas nossas séries de Gênesis. Lá no capítulo 39, ele era um moço bonito de porte, de aparência, diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 6. E diz que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos nele e fez uma proposta para ele, um assédio sexual para ele, sendo ele um solteiro, mas ela casada. E ela propôs para ele: deita-te comigo. E ele, como um homem temente a Deus, como um homem que tinha também consciência de que aquilo era maldade e pecado, ele disse: não, de modo nenhum farei isso. Isso será maldade, será perversidade, será pecado contra Deus. E ela insistiu com ele, e ele continuou firme, né, resistindo à tentação à infidelidade e não cedendo ao engano à infidelidade. José, lá no Egito, em Gênesis 39, é o paradigma para nós, né, desse filho aqui de Provérbios que acolheu, né, que acolheu a advertência. Quando o pai ou quando o mestre diz: filho meu, cuidado com a tentação à infidelidade. Filho meu, cuidado com o engano, né, que envolve a infidelidade. José é o nosso paradigma. Ele disse: não, de modo nenhum eu posso fazer isso. Seria uma maldade contra o meu Senhor e seria pecado contra Deus. Que Deus permita que nós acolhamos essa adversidade. Se estamos de pé, que nós continuemos e que nós abracemos a palavra do Senhor que diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. É por isso que nós acolhemos com mansidão a palavra em nós implantada. Se a palavra é de advertência, nós acolhemos. Assim como nós gostamos de acolher a palavra de bênção, nós acolhemos a palavra de advertência
em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Um segundo aspecto muito importante desse texto, primeiro é a advertência contra a infidelidade. O segundo são as consequências da infidelidade. É necessário fazer advertências contra a infidelidade, porque ela traz graves e agudas consequências. E a partir do verso de número 7, ele vai dizer: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. E a partir daqui ele vai elencar para nós 5 consequências. A gente sabe que a infidelidade vai trazer prejuízos, ela trará prejuízos. Ela vai trazer prejuízo de natureza moral, vai trazer prejuízo de natureza material, vai trazer prejuízo de natureza físico-emocional, vai trazer prejuízo de natureza social e vai trazer prejuízo de natureza espiritual. Pelo menos 5 dimensões serão gravemente afetadas e prejudicadas se nós nos deixarmos envolver pela infidelidade e dermos vazão à lascívia e acabarmos nos envolvendo numa situação de adultério. Isso vai trazer prejuízo, não tenha dúvida. Prejuízo moral, material, físico, emocional, também social e espiritual. Eu quero falar de cada um deles olhando para o texto. Em primeiro lugar, os versos 8 e 9 vão mostrar para a gente o prejuízo de natureza moral. Olha o que diz o texto. Provérbios 5, verso 8 e 9. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Afasta, como fez José. Não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrens a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Você será prejudicado de maneira moral. E a palavra usada aqui é a tua honra. Não deis a tua honra a outrens e também os teus anos a cruéis. Isso vai te afetar na dimensão moral. O capítulo 6 vai tratar disso também. No versículo de número 30 até o 33, eu vou ler para os irmãos, capítulo 6 de Provérbios, verso 30 ao 33, olha o alerta a respeito do prejuízo moral para quem se deixa envolver pela infidelidade. O texto diz: não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar tendo fome? Pois este ladrão, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens da sua casa. Ele faz uma comparação que quem se envolve com adultério é pior do que esse ladrão que roubou para comer, para matar a fome. Porque esse cara roubou para matar a fome, ele tem, vamos dizer assim, um atenuante no seu crime, mas se ele for encontrado, ele vai pagar 7 vezes, conforme ordenava a lei. Ele vai pagar 7 vezes o tanto do que ele furtou. Agora, o indivíduo que cometeu a infidelidade e se envolveu no adultério, ele não tem como reparar esse erro. Ele não tem como apagar essa mancha. Aí o texto diz, verso 32 do capítulo 6, o que adultera como uma mulher está fora de si. É como um louco, um desajuizado, certo? Está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Olha agora o versículo de número 33. Provérbios 6:33. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, certo? Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Olha só que coisa surpreendente a palavra de Provérbios. Depois de ter trazido para nós a advertência contra a infidelidade, ele fala das consequências da infidelidade. E a primeira são os prejuízos de natureza moral, que nós lemos no capítulo 5 e 6. Esse indivíduo vai ter consequências graves, a sua honra vai ser entregue nas mãos de outros, seus anos estará na mão dos cruéis. O texto diz, é só quem quer se arruinar é que acaba se envolvendo numa situação de adultério. E diz mais, o açoite, a infâmia vai encontrar essa pessoa, e o opróbrio dela não se apagará, além de ser alvo do furor do cônjuge traído, que não aceitará resgate e nem presente. E ele vai ser levado a ser alvo de vingança. Então veja a descrição que Provérbios faz do prejuízo de natureza moral. Mas também não é só isso. Haverá prejuízo de natureza material. Não é só moral, mas material também.
capítulo 5, versículo 10 diz assim: para que não deis, verso 10, né? Verso 10 diz: para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Gente, não é só o prejuízo de natureza moral, que já é gravíssimo, mas é o prejuízo de natureza material. Ele diz assim: para que os teus bens, aquilo que você conquistou ao longo da sua vida, com o esforço do seu trabalho. Depois o verso 10 na parte B diz: o fruto do teu trabalho, quer dizer, os teus bens e o fruto do teu trabalho, ou seja, casa, carro, dinheiro, posses, bens, vai haver prejuízo de natureza moral e vai haver prejuízo de natureza material. Nós sabemos que isso é um fato. Nós sabemos quanto litígio está sendo tratado nas barras dos tribunais aí por conta de separação de casais por conta de adultério, né? Vai para uma ação litigiosa os cônjuges por causa de uma situação de adultério. Eles não conseguem muitas vezes haver um processo de perdão, de reconciliação, e aí acabam indo para um litígio. E envolve bens materiais, envolve dinheiro, envolve posses, envolve divisão de bens, né? Então é uma coisa terrível. Então, filho meu, cuidado com a infidelidade. E o sábio de Provérbios nos adverte sobre a contra a infidelidade e também nos dá um alerta a respeito das consequências da infidelidade. Não é? Ela traz prejuízo de natureza moral e traz prejuízo de natureza material. Você vai perder bens e o fruto do seu trabalho. Vai acontecer prejuízos dessa natureza também quando você envolve com adultério. Não tem como ficar ileso disso. E mais, não só prejuízo de natureza moral, prejuízo de natureza material e prejuízo de natureza físico-emocional. Prejuízo de natureza físico-emocional. Olha para você ver o versículo de número 11 e 12. O versículo número 11 e 12 do capítulo 5 de Provérbios diz assim: e você vai gemer, e gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. E digas, você vai dizer, reconhecendo como eu aborreci o ensino, como eu desprezou o meu coração a disciplina, como eu fui indisciplinado. Está vendo a palavra disciplina? Que eu não estou usando infidelidade ao invés de indisciplina. E o autor de Provérbios diz: eu fui indisciplinado sexualmente, eu me entreguei à lascívia, eu acabei me rendendo a uma tentação de adultério. Agora eu estou colhendo prejuízo de natureza moral, de natureza material e também de natureza físico-emocional, que vai atingindo o meu corpo, vai atingindo a minha condição de saúde física e também emocional. Vai atingindo tudo, não tem como isso passar ileso. Olha o verso 11, você vai gemer no fim da sua vida, né, vai trazer dores, e quando se consumir a tua carne e o teu corpo, isso vai trazer, às vezes, consequências de doença psicossomática. Você adoece emocionalmente e isso depois deflagra um processo do seu corpo, né? Às vezes cai cabelo, às vezes a pessoa é tomada por psoríase, né? Às vezes não tem jeito, irmãos. Afeta as emoções e afeta o corpo, né? Está tudo interligado, está tudo interligado. A pessoa fica doente, tem gente que fica em angústia, tem gente que fica em depressão, tem gente que experimenta síndrome do pânico e outras coisas que se desencadeiam por conta de ter se envolvido, se entregado a uma tentação e caído num adultério. Então o autor de Provérbios diz: olha, cuidado, filho meu, com a infidelidade. Porque além de advertir contra a infidelidade, ele mostra as consequências. E ela vai te atingir. Vai trazer prejuízo de natureza moral, vai trazer prejuízo de natureza material e vai trazer prejuízo de natureza físico-emocional. Ele diz: no fim você vai gemer, né? Vai gemer no fim da vida, quando consumir a tua carne e o teu corpo. E você vai ter que dizer, vai ter que admitir: nossa, como eu aborreci o ensino. Por que eu desprezei a palavra? Por que eu desprezei a advertência? Por que eu desprezei o ensino? Por que eu desprezei, o meu coração desprezou a disciplina? Por que eu fui indisciplinado dessa maneira? Por que eu fui infiel? Tá certo? Então olha a gravidade do que está dito aqui. E no capítulo 6 de Provérbios, verso de número
34 e 35, não, eu já li 34 e 35. E também, irmãos, além disso, nós vamos observar que haverá prejuízo de natureza social. Social. O versículo 13 e 14 mostram isso pra gente. Olha que coisa surpreendente. Provérbios 5, 13 e 14 diz: E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres. Né? Não dei ouvido, eu ignorei, né, as advertências. Então eu desprezei a advertência, o ensino, a instrução. E o que é que aconteceu? Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o ouvido, atendi aqueles que me alertavam. Olha só o verso 14. Quase que me achei em todo mal que me sucedeu no meio da assembleia e da congregação. O que é assembleia e congregação? É o meu relacionamento social, é o meu convívio social, é o meu convívio em família, é o meu convívio na igreja, é o meu convívio na vizinhança. Quer dizer, vai haver prejuízo de natureza social também. É o convívio com os filhos que se tornam alvo dessa situação, né? É o seu pai, a sua mãe, é o seu sogro, a sua sogra, é o seu cônjuge, enfim, vai haver prejuízo de natureza social, invariavelmente. Então, o sábio de Provérbios adverte, né? Ele faz uma advertência contra a infidelidade, porque ele está mostrando que a gente tem que cuidar com a tentação à infidelidade, tem que cuidar com o engano que envolve a infidelidade, mas ele vai mostrar também para nós as consequências da infidelidade. Ela vai trazer prejuízo de natureza moral, vai trazer prejuízo de natureza material, vai trazer prejuízo de natureza físico, emocional, muita gente adoece por causa disso, e vai trazer prejuízo de natureza social, nos seus relacionamentos, né? Porque envolve vínculos, envolve afetos, envolve pessoas, envolve filhos, envolve sogro, envolve sogra, envolve cunhado, envolve pai, envolve mãe, envolve o cônjuge, vai trazer prejuízo de natureza social. E vai trazer, pior de tudo isso, além de tudo isso, vai trazer o prejuízo de natureza espiritual. Por isso que José disse para a mulher de Potifar, não, isso seria maldade, seria perversidade com o seu esposo, que é o meu patrão, e também é pecado contra Deus, é pecado, e essa é a pior coisa, é pecado. Eu estou maculando a minha comunhão com Deus, eu estou ofendendo a santidade de Deus, eu estou dando vazão à natureza pecaminosa, indo na contramão da palavra de Deus e da vontade de Deus. Olha aqui, o autor de Provérbios diz isso, no versículo de número 20 a 23, olha para você ver que há prejuízo de natureza espiritual, claro, não tem como. O verso 20 diz, por que, filho meu, andaria cego pela estranha? Por que? É a pergunta dele. Por que abraçarias o peito de outra que não seja a sua esposa? Ou de outro que não seja o seu esposo? Por que? É a pergunta de Provérbio. Por que, filho meu, andaria cego, né? Enfeitiçado, né? Encantado, como se estivesse sob um encantamento, pela estranha, e abraçaria o peito de outra ou de outro? Por que você faria isso? Que loucura é essa? Aí ele diz, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Olha, a infidelidade tem consequência de natureza moral, de natureza material, tem consequência de natureza física, emocional, tem consequência de natureza social, mas tem consequência de natureza espiritual. Por quê? Porque o Senhor, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Deus está vendo. Deus está vendo. Pode ser longe, pode ser escondido de todo mundo, pode ser que você está enganando seu esposo, seu pai, sua mãe, seus filhos, o pastor, os irmãos da igreja, mas Deus sabe. Deus sabe do caminho que nós estamos andando. Ele sabe, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, né? E Ele considera todas as veredas, todas as decisões, atitudes e condutas de cada um de nós. Pode passar desapercebido, como engano, como mentira, como trapaça, para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho, para o cunhado, para a sogra, para os irmãos da igreja, para o pastor, para o patrão, mas não está passando desapercebido aos olhos do Senhor. Então vai trazer prejuízo de natureza espiritual, vai trazer. Eu lembro muito de um caso que eu ouvi uma vez um pastor contando, de duas pessoas
que eram membros de igreja e que estavam se envolvendo numa relação de adultério. E eles marcaram para se encontrar no devido lugar. E quando eles marcaram naquele lugar, uma das partes que estava se envolvendo diz para a outra, aqui tá bom. Aí a pessoa diz, não, aqui não tá bom, passa as irmãs que vão para a reunião de oração. Aí mudaram de lugar, foram para um outro lugar. Aí a pessoa disse, aqui tá bom. Aí a outra pessoa diz, não, aqui não tá bom, passam os irmãos que vão ensaiar o louvor. Aí mudaram para um outro lugar, naquele lugar, e aqui tá bom? Disse, olha, aqui não dá, passa fulano de tal, que vai para tal coisa na igreja. E já foi ficando uma situação estreita, então chegaram num último lugar e uma das partes disse, olha, aqui tá bom, porque só Deus vê. Quando a pessoa disse, aqui tá bom, porque só Deus vê, caiu em si a ficha, ou caindo em si como filho pródigo, espero que tenham se arrependido, diz, como é possível? Deus vem em todo lugar. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E Ele pesa as veredas de cada uma, as atitudes, as decisões que nós estamos tomando. Então, se José foi um exemplo para nós de alguém que acolheu a advertência e não cedeu ao assédio sexual da mulher de Potifar, Davi é o exemplo negativo para nós, que se envolveu no adultério com Batseba, mulher de Urias. Né? Infelizmente, um homem segundo o coração de Deus, né, que deveria estar na guerra com seu exército, não foi para a guerra, ficou no seu palácio, diz lá 2 Samuel capítulo 11, e ele passeava num período da tarde, viu Batseba tomando banho, muito provavelmente um banho de purificação cerimonial, porque havia terminado as suas regras, a sua menstruação, no seu período menstrual, e ele mandou trazê-la e ele teve relação sexual com ela e ela engravidou. Então observa, Davi caiu em adultério com Batseba. E ali houveram prejuízos de natureza moral, houveram prejuízos de natureza material, houveram prejuízos de natureza físico, emocional. Você lê os Salmos, o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 38, e você vai ver a consequência de natureza físico-emocional em Davi. Né? Prejuízo de natureza social e prejuízo de natureza espiritual. Davi experimentou tudo isso por causa do seu adultério com Batseba. Né? Então, a palavra de Provérbios é uma palavra importantíssima para nós. Filho meu, cuidado com a infidelidade, cuidado com a indisciplina na dimensão sexual. Cuidado, né, para não ceder à lascívia, para não entrar numa situação de adultério. Né? A advertência é essa. Cuidado com a tentação à infidelidade. Cuidado com o engano que envolve a infidelidade. E, olha, tem consequências, são graves, são dolorosas, e você pode evitar isso, né? Que assim seja, que nós olhemos para a palavra, olhemos para aquilo que a Escritura está mostrando, as consequências que vêm como decorrência de alguém que se envolve em infidelidade e acaba promovendo uma relação de adultério. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos livre dos enganos do nosso coração, que Deus nos dê a graça de discernir as ciladas do maligno, de resistir ao maligno para que ele fuja de nós e que nós não caiamos também na sedução do mundo com as suas propostas de relativismo moral, ético e também de desprezo a Deus e a sua palavra. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E por fim, queridos, depois de falarmos da advertência contra a infidelidade, das consequências da infidelidade, nós vamos falar da prevenção. Graças a Deus, da prevenção contra a infidelidade. O texto vai mostrar que nós podemos prevenir a infidelidade. Olha só, nós podemos prevenir a infidelidade, conforme o sábio de Provérbios, dando atenção à sabedoria em forma de mandamento. Como é que nós prevenimos a infidelidade? Quando nós damos atenção, quando nós acolhemos, né, a sabedoria que vem para nós em forma de mandamento. Olha só, o capítulo 5, verso 1 e 2, a sabedoria vem em forma de mandamento. Nós precisamos acolher essa sabedoria que vem para nós em forma de mandamento. Capítulo 5, verso 1 diz, filho meu, atende a minha sabedoria. A minha inteligência inclina o teu ouvido, acolhe a minha sabedoria, a minha inteligência. Verso 2, para conservares discrição e os teus lábios guardar o conhecimento.
Porque a hora que você olhar para o lábio da mulher adúltera que destila favo de mel, opa, os teus lábios guardaram conhecimento. Você vai se preservar, porque você atendeu a sabedoria do Pai e do Mestre. Você atendeu a inteligência do Pai e do Mestre. Você deu ouvidos a isso, né? Aquilo entrou no seu coração. Você vai guardar a discrição e os teus lábios vão ter conhecimento para rejeitar essa proposta tão tentadora. Tá certo? O verso 7 reafirma isso, que a gente precisa acolher, né? A gente precisa dar atenção à sabedoria em forma de mandamento. O capítulo 5, verso 7, ele diz assim, olha que coisa surpreendente. Agora, pois, filho, dá ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Não desvie. Atenta para isso, meu filho. Cuida. Olha só, a gente precisa dar atenção à sabedoria que vem em forma de mandamento. E no capítulo 6, do verso 20 ao 24, olha que coisa surpreendente. Capítulo 6, verso 20 ao 24. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. Ele usa agora o cenário doméstico do pai e da mãe instruindo um filho. Ele diz, filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixa a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura no teu pescoço. Você viu, o sábio de Provérbios usa muito esse tipo de linguagem, de guardar no coração ou atar no coração e levar pendurado no pescoço o mandamento, o ensino, a instrução, porque isso vai te prevenir contra a infidelidade, né? Isso vai te prevenir de dar vazão à lascívia, de se entregar ao adultério e destruir um casamento, uma família, ou destruir o seu casamento, a sua família, e de macular a vida dos filhos e das pessoas que amam você, não é? E de colher prejuízos de natureza moral, material, físico, emocional, de colher prejuízo de natureza social e espiritual, como aconteceu com Davi. Então, olha só, ata o pescoço, guarda no coração e pendura no pescoço, ou seja, que isso entre em você e que tenha um efeito por dentro e por fora também. Que seja o seu adorno, que seja aquilo que te embeleze. Verso 22, quando caminhares, isso te guiará. E quando acordares, falará, quando deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Veja que surpreendente, né? O mandamento, a instrução é algo que deve estar no coração e no pescoço, porque vai guiar, vai guardar e vai falar com você. Vai te proteger, vai te prevenir de entrar numa relação de infidelidade e cair no adultério e promover desgraça, dor, tragédia e tristeza. Tá certo? E aí ele vai para o verso 23 e diz, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Olha só que coisa. Por que a gente deve dar atenção à sabedoria que vem para nós em forma de mandamento? Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Lâmpada e luz no teu caminho, para você não entrar num caminho de trevas, de destruição, de desgraça e de miséria. Tá certo? Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Olha agora, e as repreensões da disciplina, por isso eu falei, poderia ser indisciplina o tema, mas nós preferimos a palavra infidelidade, porque envolve a relação sexual. Mas as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha que coisa. Para quê? Para te guardar da vil mulher e das lisonjas da mulher estranha ou alheia. Então, o sábio de Provérbios usa essa figura da mulher adúltera, da mulher vil, da mulher alheia, que hoje para nós não se aplica apenas a uma mulher, mas um homem adúltero, um homem vil, um homem estranho, né, que tenta se envolver com alguém, destruindo relações que foram aliançadas na presença de Deus, né, na presença dos homens e na presença de Deus. Votos e compromissos que foram selados na presença de familiares, testemunhas, amigos e na presença de Deus. Então, o que é que ajuda a prevenir a infidelidade? É quando a gente dá atenção à sabedoria, né, que vem em forma de mandamento. Essa sabedoria que se revela em mandamento. Como nós lemos aqui no capítulo 6. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixa a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente no teu coração, pendura no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará.
quando te deitares te guardará, quando acordares falará contigo, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher ou do homem vil, das lisonjas da mulher alheia, ou das lisonjas, dos elogios, né, do homem alheio. Que Deus permita que eu e você, né, acolhamos, venhamos a dar atenção à sabedoria que vem a nós em forma de mandamento, que está no provérbio, que está na palavra de Deus, que assim seja, em nome de Jesus. E também, há uma outra coisa que previne a infidelidade. Primeiro é dar atenção à sabedoria que vem em forma de mandamento. Segundo é cuidar da conjugalidade no nosso casamento. É cuidar da conjugalidade no nosso casamento. O que é a conjugalidade? É a cumplicidade, é a intimidade, né? É aquilo que tem a ver com a união dos nossos corpos e dos nossos sentimentos e da nossa vida, de termos tornado uma só carne. É cuidar da conjugalidade do nosso casamento. Provérbios 5:15 até o 19 fala sobre isso. Olha lá, como é que previne a infidelidade? Cuidando da conjugalidade do seu casamento. O texto diz: beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Olha, ele usa essa figura, né, da esposa como uma fonte que mata a sede, né, e que traz vigor, e que traz satisfação plena, que traz alegria, que não só é plena, mas é lícita, é abençoada por Deus. Então ele diz, olha, beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Por quê? Ele diz, derramar-se-ia para fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água que é do teu poço, que é da tua fonte. Não, é para você. É para você essa fonte de água para descedentar, para matar sua sede, para trazer satisfação, revigorar você e trazer alegria. Não só é pleno, mas é lícito. É a tua fonte, a tua cisterna, é o teu poço, e não dos outros. E não também outros no teu poço e na tua fonte. E aí ele diz, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo, para você. Seja bendito o teu manancial, a tua mulher, a tua esposa, e no caso o teu esposo, o teu marido também, né? Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, aquela com quem você fez aliança, né? Quando você era moço, quando você era noivo, quando você assumiu compromissos na presença de Deus e das testemunhas. Alegra-te, né, com a mulher da tua mocidade. Aí ele usa essas metáforas do Antigo Testamento, né? Corça de amores e gazela graciosa, né? Eram figuras para falar da formosura, da graciosidade, da beleza da esposa, da noiva, né? E aí ele diz assim, saciem-te os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Quer dizer, a intimidade você deve ter é com a tua esposa, é com o teu esposo, e não com o esposo de outra, e não com a esposa de outro, mas é com a tua esposa e com o teu esposo que deve haver a intimidade, que deve haver a cumplicidade, que deve haver, sim, o cuidado da conjugalidade, né? É aí que deve estar a tua atenção. Então, para prevenir a infidelidade, nós devemos dar atenção à sabedoria que vem em forma de mandamento, e nós devemos cuidar da conjugalidade do nosso casamento. Cuida da conjugalidade do teu casamento. Assim como uma planta só pode ficar viçosa se a gente regar, se a gente cuidar, o nosso casamento precisa de cuidado, precisa de atenção. A gente sempre fala nos casamentos, nos encontros de casais, sobre as 5 linguagens do amor, por exemplo, que é uma maneira de cuidar da sua conjugalidade. Nós já fizemos até live aqui, eu e a Inesquecível, sobre as 5 linguagens do amor, né? Palavra de afirmação, tempo de qualidade, né? Toque, presente e serviço. São linguagens de amor que eu e o meu cônjuge temos, e nós precisamos identificar e precisamos usar isso para cuidar da nossa conjugalidade. Porque cuidando da conjugalidade, nós vamos evitar cair na infidelidade. Então, que Deus permita que nós possamos não só acolher a advertência contra a infidelidade, como nós vimos em Provérbios, que não apenas nós tomemos ciência das consequências da infidelidade, mas mais que isso, que nós sejamos proativos,
que nós façamos aquilo que é necessário para prevenir a infidelidade, para prevenir, que nós acolhamos a sabedoria que vem em forma de mandamento e que nós cuidemos da conjugalidade, da intimidade, da sexualidade nossa no casamento, né? Beba a água do teu poço, da tua cisterna, da tua fonte, que seja algo para revigorar, para abençoar você e o seu cônjuge, como algo lícito e abençoado por Deus em nome de Jesus. Porque a gente tem a tentação de achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Que a grama do outro lado sempre é mais verde, é melhor. Na verdade é um ledo engano que o nosso coração, esse ardil do nosso coração e da cobiça do nosso coração. Porque, como eu digo sempre, como são maravilhosas pessoas que eu não conheço. Se é alguém do seu trabalho, né, com quem você não vive, com quem você não divide contas, quem não chora, quem não cuida dos filhos à noite com você quando choram, então parece uma coisa maravilhosa, é uma ilusão, é um engano, é uma isca, né? É um anzol com uma isca para fisgar um peixe, né? Mas quando você convive com alguém, você tem que pagar contas com essa pessoa, você acorda com ela, ela não está maquiada, você acorda com aquela pessoa, ela ainda não escovou o dente, o hálito não é legal, tá certo? Você acorda com aquela pessoa, um dia ela está doente, você acorda com aquela pessoa e tem que lidar com dívidas e com filhos, com problemas de escola, com enfermidades, com uma série de coisas, né? E aquela outra pessoa que você vê de vez em quando parece um paraíso, parece uma coisa maravilhosa. E isso é uma grande ilusão. Então, que Deus permita em nome de Jesus. Filho meu, cuidado com a infidelidade. Dá ouvidos à advertência contra a infidelidade, não é? Fique ciente das consequências da infidelidade, conforme o sábio de Provérbios nos mostra. E mais que isso, previna-se contra a infidelidade. Previna-se. Acolha o mandamento, a sabedoria que vem em forma de mandamento. Tá? E cuide da conjugalidade, da intimidade, da sexualidade sua e do seu cônjuge no seu casamento. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém, amém e amém.